Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aí, né, à apostila, e a gente vai continuar falando sobre o continente asiático, tá ok? Só que agora a gente vai falar sobre o clima e sobre as formações vegetais que ocorrem nesse território, ok? O clima na Ásia, né, por ser no caso um continente extremamente grande, ele vai ser no caso um continente com vários tipos de clima, né? É, tanto do clima mais tropical, né, próximo aqui à linha do Equador, até mesmo ao clima extremamente gelado no Círculo Polar Ártico, tá ok? Então o continente ele apresenta muito contrastes climáticos. Ao norte, né, o território é cortado pelo Círculo Polar Ártico e ao sul pela linha do Equador. E devido à variação de altitude, o continente asiático possui desde clima quente até o mais frio. Ou seja, a altitude basicamente é a altura em relação ao nível do mar. Então, quanto mais alto em relação ao nível do mar, mais frio vai ser, no caso, o local. Né? Podemos dar um exemplo aqui no nosso estado, que é a região serrana, onde temos as cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, onde pela altitude que eles têm, né, em relação ao nível do mar, né, ser mais alto, o clima lá é mais ameno do que na capital. Então, por isso que quando nós vamos à região serrana, sentimos, no caso, o clima diferenciado em relação aqui à capital. Okay? O relevo também é um outro fator climático de grande importância, pois as montanhas e planalto fazem as médias térmicas diminuírem, o que justifica o aparecimento de neves eternas. Correto, né? Então o relevo aqui, onde tem a proximidade próximo, né, as falhas tectônicas, né, existe no caso as montanhas, onde automaticamente tem por exemplo, o Monte Everest. Porque vocês já se perguntaram por que, no caso, o pico do Monte Everest sempre é branco, ele nunca, no caso, apareceu como, no caso, como uma rocha nua, vamos dizer assim. Porque a altitude também, ela faz com que a temperatura diminua. E os raios solares, eles chegam primeiro na superfície para depois subir e chegar até o topo. Entendeu? Então, nesses locais, essa neve eterna que vai falando aqui é justamente por causa da altitude. Então, o relevo também influencia. Quanto mais alto for o local, menor, né, vai ser a temperatura. Okay? Então, os ventos possuem também, né, importância na distribuição das chuvas, principalmente no sul e sudeste asiático, onde sopram as monções. Monções são ventos, né, basicamente, que trazem ao continente tanto chuva como também retiram a umidade que existe no local, que a gente vai falar posteriormente. Tá ok? Então, no geral, a Ásia existem vários tipos climáticos, eu vou detalhar algum deles. Né, temos o clima equatorial, que compreende a estreita faixa próxima à linha do Equador. Temos, no caso, a Indonésia, Malásia, as Filipinas, e as temperaturas anuais são em média de 25 a 26 graus. É um clima quente, chuvoso, com umidade relativa em torno de 80%. Ou seja, é um clima agradável. Né? Justamente clima equatorial, por estar próximo à linha do Equador. Okay? Tem um clima temperado, onde pertence também, né, aos países como a China, o Japão, a Coreia, a Sibéria, né, basicamente ali próximo, localizado na Ásia Central. E nessa região as médias térmicas raramente sobem a mais, né, de 20 graus. E suas estações são bem definidas. Ou seja, é influenciada justamente pela maritimidade, a proximidade do mar e também a continentalidade, que é devido à extensão territorial, né, da Ásia. Que, então vocês podem ver aqui que a vegetação ela é composta de temperadas caducifólias, né, cujas folhas elas caem durante o inverno. Justamente por quê? Porque no inverno, onde chove menos, né, no local, então as árvores, como um meio de defesa, elas deixam as folhas caírem, né, e só fica basicamente o tronco e os galhos como uma forma de defesa para não precisar transpirar tanto. Então elas deixam as folhas caírem. Okay? Temos o clima desértico, né,
localizados nos desertos ali asiáticos. Então essas regiões de clima começam no Mar Vermelho e vai até a Mongólia, onde a estável disposição do relevo favorece o aparecimento de áreas mais secas, né, e é caracterizado por ser seco, quente pela manhã e gélido à noite. Possui temperaturas térmicas, né, em torno, né, na manhã, que é de 35 a 40 graus, e à noite a temperatura cai, né? Esse é um caso um pouco mais gelado, vamos dizer assim. E os desertos mais ocidentais possuem são arenosos e quentes todo ano. Os demais são pedregosos, né? Registrando no inverno queda de neve, enquanto no verão é muito quente. E a vegetação é xerófila, ou seja, resistente à seca. Essas vegetações xerófilas são geralmente arbustos ou árvores, né, onde não tem uma quantidade muito grande de folhas. Né, são, por exemplo, troncos finos, né, raízes profundas que procuram um lençol freático. O tipo de folha é em forma de espinho, às vezes, né, como fosse um cacto brasileiro. Temos o clima frio e subpolar. O clima polar está presente nas regiões de elevadas latitudes, ou seja, de altas, né, como no caso a Sibéria. Aqui, pessoal, é latitude, não altitude, tá ok? Latitude é próxima ao círculo polar, tá ok? Então possui invernos longos e rigorosos, a temperatura não passa de 10 graus, os solos estão cobertos por gelo, né, por pelo menos metade do ano, 6 meses, né? E no curto verão há o aparecimento de vegetação de tundra. Né? Vegetação de tundra são pequenos arbustos também, ou árvores com um tronco muito largo, da qual, no caso, o gelo não consegue automaticamente, né, vamos dizer assim, queimar, porque o gelo tem essa capacidade de queimar também algum tipo de vegetação. Tá, ok? Já no clima frio, né, neva durante de 3 a 6 meses durante o ano e a vegetação é de coníferas. Coníferas são basicamente também árvores com um tronco bem grossos, né, como forma de pinheiros. Temos o clima mediterrâneo, como o nome diz, é próximo ao mar Mediterrâneo. O verão eles são secos e quentes e o inverno suaves, não muito frios. As precipitações são regulares nas estações frias, ou seja, chove, né, basicamente nas estações frias, vamos dizer assim. A vegetação é de mata rala, pois sofreu devastação, né, dando origem a campos para a agricultura. Aqui é uma área montanhosa, então a gente não tem esse tipo de problema, né, de agricultura, mas em áreas abertas, planas, vamos dizer assim, né, a agricultura ela é bem ameaçada, justamente por ser um clima que favorece a agricultura. E a vegetação presente nesse clima são florestas densas, heterogêneas e úmidas, ou seja, que requer, né, bastante água. Então são florestas. Aqui, por não ser uma floresta tão densa, mas vocês podem ver que quase todo, no caso dessa área montanhosa, possui algum tipo de vegetação. E em relação às monções, né, é caracterizado por invernos secos. Temos aqui essa fotografia, né, mostra para vocês. Isso ocorre devido às massas de ar que se deslocam do continente e vão para o oceano. E já durante o verão, elas se deslocam do oceano para o continente. Né? E o que acontece? Justamente nesse tipo de monções de verão é que traz mais prejuízo para a população na Ásia, justamente aqui na Índia, porque ela leva tanta umidade para esse território que acaba, no caso, alagando determinadas áreas. E isso, no caso, né, prejudica uma série de pessoas a vida, né? Como vocês podem ver em jornais, televisão, ocorre também às vezes aqui no Rio de Janeiro, quando chove bastante, né, não tem como a água escoar e automaticamente as cidades, né, acabam alagando. Então esse regime determina as condições climáticas das regiões meridionais e orientais da Ásia. Okay?